Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Nós estamos na série Frutificação, não sei quantos dias mais, mas é importante você se identificar e se ver como uma árvore plantada junto às águas. Amém, irmãos? Não disperse nesse momento, vamos imaginar que nós estamos numa árvore e estamos arraigados. Amém? E temos a certeza que quando Jesus, ele veio aquele versículo ao meu coração hoje, quando Jesus ora por um cego de Betsaida e ele simplesmente cospe nos olhos daquele cego. Não é o caso que ele cuspiu no chão, não, ele cuspiu nos olhos do cego, né, Aline? Ele cuspiu nos olhos daquele cego e botou a mão sobre ele e de repente Jesus pergunta: o que você está vendo? E aquele cego, que antes era cego, diz: eu estou vendo homens como árvores. Como árvores que andam. Eu não sei se aquele homem enxergou demais, se ele viu demais, mas é algo interessante para nós observarmos. Porque há uma relação entre o homem e a árvore. Deus nos ensina por meio da natureza. Quando Jesus fala na parábola do semeador, ele estava ensinando a respeito de sementes. Quando ele fala sobre pássaros, ele fala sobre lírios do campo, ele estava apontando e mostrando realidades sobrenaturais no natural. Estava mostrando uma realidade divina no natural. Quando ele diz que os pássaros são cuidados por Deus, ele está dizendo uma ação de Deus sobre a vida dos pássaros. Quando os lírios do campo são vestidos, e nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, e Salomão, o homem mais rico que existiu, se vestiu como um dos lírios. Agora imagina Deus fazendo, o próprio Jesus fazendo essa menção, dizendo quantas realidades espirituais estão disponíveis que até a natureza desfruta e o homem às vezes não desfruta. O homem não sabe andar nesse lugar, porque o homem não foi treinado para andar nesse lugar. O homem foi treinado para andar na terra, conquistar na terra, usar a força da terra, usar a força do seu braço, usar a sua capacidade humana, a sua habilidade humana, sua capacidade de persuasão, seus dons naturais, quando Deus tem coisas espirituais para nós adentrarmos. Amém? Isso é muito importante, queridos, porque para entender coisas naturais, não tente usar sua mente natural. Não adianta você ter nenhum diploma, nós estamos todos aqui igualados na dimensão do Espírito. Amém? Eu estudei tantas faculdades, não vai valer de nada. Amém? Porque o Evangelho, ele não é para os estudados. O Evangelho é para aquele que crê. Amém? Para aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Então, por quê? Eu vim para evangelizar, Jesus falando, né? Quando ele está lendo Lucas 4, ele diz: eu vim para evangelizar, o Espírito me ungiu para evangelizar as boas novas aos pobres. Eu vim para pregar liberdade aos cativos, aos presos, aos algemados. Então está falando de pessoas desfavorecidas. E pessoas desfavorecidas são os que alcançam favor. Porque talvez no natural você tenha um favor, mas despreze aquilo que você tem no natural e acesse aquilo que você tem no sobrenatural. Amém. Que é muito melhor. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E reconheça Deus nos seus caminhos. Reconheça que Ele está com você. Se você tem algo, Deus está te dando. Deus está provendo. Deus está movendo para você. Reconheça Ele, seja grato. Amém? Então, quando nós olhamos para uma árvore, e ela é um padrão que Deus usou para nos comparar a ela, se Deus nos comparou com ela, é porque tem algo misterioso
que está sendo revelado para nós. E serás como é comparação, como árvore plantado junto às águas. E não só uma vez, mas várias vezes. Mas Deus está nos entregando chaves para nós entrarmos nesse lugar de frutificação. Amém. Eu quero orar com vocês com aquela oração de Colossenses, que diz que o Senhor nos dê espírito, sabedoria, de entendimento, no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus, na plena vontade dEle, para que nós venhamos transbordar nessa vontade, para nós vivermos de modo digno para o seu inteiro agrado. Porque quando você conhece a vontade de Deus, você não vai viver para o seu agrado, mas para o agrado dele. Amém? Aí ele fala assim, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós fomos chamados para crescer no conhecimento dele. E crescer no conhecimento dele não é crescer na teologia. É crescer no conhecimento dele. Ainda que, às vezes, a teologia aponta, mas nós estamos falando do ensino do Espírito, que é o mestre por excelência. A unção nos ensina. O Espírito, Deus nos deu para nos guiar em toda verdade. Se tem uma coisa que eu acho que deve ser muito frustrante para um filho de Deus, é não viver na verdade. Não conhecer a verdade. É chegar no céu e falar, o quê? Isso tudo estava para mim? Isso tudo estava disponível para mim? Isso tudo eu não vivi? Amém? Então Deus nos ensina, está nos ensinando para nós acessarmos esses lugares de graça, a começar que nós somos desarraigados do império das trevas, desse lugar. Por que trevas? Não é simplesmente porque nós estamos falando de operações malignas, mas é por causa da ausência da luz, a ausência da glória de Deus, a ausência do poder que faz com que tudo tenha vida. Enquanto o nosso entendimento está obscurecido, por mais que você seja filho, você ainda está lá arraigado. Como se estivesse lá arraigado, sem usufruir da glória de Deus. Se você não usufrui da glória de Deus, você está se apossando da sua glória humana, do seu próprio esforço, da sua própria capacidade humana. E o mundo anda assim. Por isso que o mundo se exalta, o mundo se gaba, o mundo se orgulha. Eu tenho orgulho, porque isso é do mundo, mas nós nos gloriamos no Senhor. Amém. Nós gloriamos nele, e mais ninguém. Todas as coisas são por meio dele, para ele, sem ele nada nós podemos fazer. Então quando Deus nos tira desse lugar de trevas, nos planta no reino do Filho do seu amor, e nos arraiga lá, onde nós temos a redenção, a remissão dos pecados, um lugar onde nós não saímos por causa do sangue de Jesus que nos aproximou, nos colou nesse terreno de luz. Nada pode nos tirar desse lugar. Mas a sua consciência precisa estar lá. A sua alma precisa estar lá. A sua vida precisa desfrutar desse ambiente onde tem a luz, onde tem a glória de Deus. Paulo, ele diz assim, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer, assim como você carece de água para o seu corpo, carecer da glória de Deus é porque você precisa da glória de Deus para viver. Pedro diz, tudo que nós precisamos para viver e para servir a Deus nos é dado pelo seu poder divino, pela sua glória. Então a glória nos dá vida, energia, direção, tudo que precisamos para viver é por meio da glória dele. E nós fomos chamados para desfrutar dessa glória. Essa é a esperança do santo. Essa é a esperança pela qual nós que fomos justificados nos gloriamos nessa esperança, na esperança da glória de Deus. Então, quando ele te arraigou nesse lugar, é porque você cria expectativas nessa glória. Essa glória que vai fazer
com que, assim como a luz faz que uma árvore frutifique, essa glória vai fazer com que você frutifique. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a transformação de seivas. Amém? São assuntos naturais nos ensinando a transformação de seivas e a capacitação para frutificar. Eu quero compartilhar com vocês, lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2, mas não vamos ler agora não. Mas entenda, queridos, como eu já falei para vocês semana passada, que há uma conexão entre a raiz e folha, entre o espírito e a boca, onde você não fala aquilo que você sente, porque a conexão que vem da raiz, ela passa por uma região insensível do caule, que é a alma. Porque nós não fomos chamados para falar aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. O Espírito da fé diz: cri, por isso falei. Então, quando você toca o sol do reino, você está arraigado nesse reino, sua raiz está lá, você tem uma conexão da raiz com a folha, onde a folha, a boca, fala aquilo que está crendo, aquilo que é a verdade. Entende? Isso nós chamamos de seiva bruta, é um processo inicial da fotossíntese. O aguardo do brilho do sol, o aguardo do sol da justiça, a espera da manifestação da glória de Deus. Aquilo que vai trazer revelação e entendimento, porque até então aquela seiva bruta não vai alimentar a árvore, enquanto não for iluminado. Enquanto você não tiver um entendimento, você não está se alimentando, mas você está no processo. Amém? É importante você, sabe quando você está falando, mas não está sentindo nada? Quando você está declarando a palavra e aquilo não está mexendo nada com suas emoções, mas você é perseverante. Você está passando por um sintoma e você está dizendo: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Mas você está sentindo enfermo, está sentindo mal. Você confessa o contrário daquilo que você está sentindo. Porque nós somos chamados para andar assim, queridos. O espírito da fé é esse. O espírito da fé é o mesmo que tinha Josué e Caleb, que quando eles foram espiar a terra, e a terra era boa, mana leite e mel, assim como o reino de Deus, mas naquele lugar tinha gigantes. Os homens carnais começaram a olhar para os gigantes, nós vamos ser devorados por eles. Mas os espirituais falam assim: se o Senhor for por nós, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. E vão devorar esses gigantes como pão. E Deus realmente se agradou, porque a fé agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode fazer muita coisa boa, mas o que vai agradar a Deus é a fé. Amém? Não estou dizendo que o que você faz é ruim, mas a fé é que tem que te mover. É a fé que tem que te guiar. Um cristão precisa aprender a andar na fé, viver pela fé, falar pela fé, pensar pela fé. Entende, irmãos? Então, por isso que a árvore, ela tem essa conexão em que passa coisas pelo canal da alma que é um canal morto, que é insensível. Porque você não foi chamado para andar pela alma. Olha, a alma que eu vou andar é a alma iluminada. Quando eu tenho um entendimento, eu tenho a revelação, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou sede transformados, que é a melhor tradução, pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da mente? É a iluminação que você recebe. Para que experimentar é provar. Realmente aí é sentir. Aí sim, aquilo que está iluminado vai descer para a sua alma. E a sua alma vai te direcionar.
Porque enquanto você está nas trevas, você não pode andar. Jesus falou, trabalhar enquanto é dia. Então, enquanto você está iluminado, você pode fazer as coisas. Você está iluminado. Porque você não vai usar a sua força, mas você vai usar a luz do dia, a glória do Senhor, para você andar e fazer as coisas. Você não vai glorificar a si, mas ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, ao conhecer esse processo, entendimento da árvore, eu quero ler com vocês qual o propósito de Deus para a nossa transformação na palavra. Como ele coloca? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Tem muita coisa, assim, muita revelação. Mas ele diz assim, escrita pelo Deus vivente, não em tábuas de pedra, porque está falando da lei, que foi escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacitação, ela vem de Deus, o qual nos habilitou, você ganhou uma CNH, para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito me vivifica. O que Paulo está dizendo? Irmãos, Deus escreveu algo no meu coração, pela revelação do Espírito, e eu ministro a vocês. Isso que eu ministro a vocês, o Espírito escreve nos corações de vocês. As pessoas que vão ver vocês, vão ver aquilo que está escrito. Elas vão notar a transformação que acontece pelo Espírito em vocês. Porque é algo que está sendo escrito no coração de vocês, produzido pelo ministério. Paulo está dizendo, produzido pelo nosso ministério. Então, o que eu tiro desse ensino para nós, como igreja? Como é importante você estar ligado ao ministério da Nova Aliança. Um ministério habilitado na Nova Aliança, que vai ministrar não aquilo que está nas tábuas da pedra da lei, mas aquilo que o Espírito dá pela capacitação que Ele mesmo libera. Isso é o ministério. O ministério é formado por ministros que foram habilitados por Deus para ministrar a nova aliança. Você vê que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, não que essa suficiência, essa capacidade venha de nós. Que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa. Mas o próprio Espírito, o próprio Senhor que nos habilita para ministrar. Paulo, ele tem uma visão, nós somos cooperadores de Deus e vocês a lavoura. Um semeia, outro rega, mas Deus dá o crescimento. É como se ele dissesse assim, enquanto estamos ministrando, estamos regando, estamos lançando algo que vai produzir crescimento pelo Espírito. Entende? O ministério é isso. Então, a partir disso começa o ministério. A partir da nova aliança. A partir dessa verdade que é ministrada aos corações. Mas você precisa estar ligado, submisso a esse ministério. Amém? Porque é o que ele está dizendo aqui. Porque é pelo Espírito. Porque aquilo que você ouve vai escrever algo em você.
pode encontrar um lugar de pedra no seu coração. Pode encontrar um lugar de orgulho no seu coração, que você vai acreditar que aquilo é a verdade de Deus para você. Mas quando encontra o coração, a carne, coração de carne, não é o coração carnal, mas é a parte que está sujeita ao Espírito, isso vai produzir transformação em você. Quanto mais você vai ouvindo, e sujeitando e crendo nisso, o Espírito Santo vai escrevendo no seu coração. Isso não tem nada a ver conosco, tudo a ver com Deus. Que Ele dá capacidade para o ministro ministrar e Ele escreve no coração das pessoas. Amém? É algo sobrenatural. É o que acontece, queridos. Isso é o que está acontecendo aqui. Nós temos que enxergar dessa forma. Amém? É o que ele está dizendo aqui. Agora, outra coisa que é importante nesse processo de transformação, porque, voltando lá no primeiro assunto, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. A pregação é importantíssima no ministério. Amém, irmãos? Esse momento aqui é importantíssimo para nós. O momento que nós estamos reunidos e um compartilha algo com o outro, submisso ao ministério, submisso à verdade da nova aliança, é imprescindível, há transformações. É um ambiente criado e formado. Agora, queridos, aquele que chegou ao entendimento dos incrédulos não quer que nós resplandeçamos essa glória. Por isso a resistência. Entendeu? Porque enquanto nós vivemos na lei, nós não temos capacidade de sermos transformados. Mas nós vamos entender isso melhor. Então, seguindo lá no versículo 7, eu vou mostrar para vocês o quanto é importante discernir o ministério da velha aliança e o da nova aliança. Que ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Quando cita Moisés, está falando da lei, porque ele é o mediador da velha aliança. Amém, irmãos? E ele está dizendo que esse ministério teve glória. Esse ministério teve avivamento. Entenda, do ministério de Moisés. Ele está dizendo, eles não podiam fitar a face de Moisés, eles poderiam olhar para a face dele. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Existia glória, mas essa glória era desvanecente. Ela ia se apagando. Porque o homem não tem capacidade de sustentar a glória de Deus. Falta uma base para a sustentação da glória. Falta algo que sirva de piso para sustentar a glória de Deus. Entende? Aí, continua falando assim, olha. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E continua. Porque se o ministério da condenação é você apontar os seus pecados e dizer, ó, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você vai estar debaixo de maldição. E porque se o ministério da condenação teve glória e foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então nós estamos trazendo agora uma base. Estamos trazendo uma sustentação. Algo que possa sustentar a glória de Deus. Porque é a glória de Deus que transforma o homem. É a glória de Deus que nos faz andar em novidade de vida. É o poder da ressurreição que nos mantém de pé e nos faz andar como Cristo andou.
E quando eu falo Ministério da Justiça, eu não estamos falando do Ministério do Moro, daqueles que andaram lá no Ministério da Justiça, lá do... Vocês estão me entendendo, né? Lá da presidência. Estou falando do ministrar da justificação, da dádiva da justiça. Da justiça que para nós é uma dádiva, um presente de Deus, porque Jesus foi feito pecado na cruz, para te fazer justo. Fala assim, eu sou justo pela fé. Essa é a base. Aí ele continua falando aqui, olha. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então nós estamos falando de uma glória permanente. Por que essa glória permanece? Porque existe uma base para sustentar. Porque se a base para sustentar a glória é você, essa glória vai se desvanecer. Agora, se a base para sustentar é Jesus, essa glória permanece. Vocês estão me entendendo? Por isso que o Ministério da Justiça é o ministério que vai sustentar o avivamento. Que vai sustentar a glória de Deus. Porque a glória vem sobre o Cordeiro. A glória se sustenta pela obra da cruz, pela obra do Calvário, pela justiça. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Aí você me pergunta, mas o ministério de Moisés, da condenação, e o que é isso? É quando vocês já ouviram de vários avivamentos que duraram um tempo, mas se perderam. Por que se perderam? Porque não tinha base de sustentação. Porque muitos desses avivamentos era: arrependa os seus pecados, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. E os homens, com boa intenção, e se arrependendo: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. Até então, vinha a glória, manifestação, mas não havia sustentação. Porque o homem uma hora cai. O homem não se sustenta. Ele precisa da base. Ele precisa da justiça. Queridos, tem um avivamento que é unânime, que virá nos últimos dias. E eu creio que nós vamos fazer parte dele. Você crê? O avivamento nos últimos dias. Você acredita que nós estamos perto dos últimos dias? Ou nos últimos dias? Hã? Vocês estão vendo o ambiente formado? Tudo que está se voltando para Israel, todas as circunstâncias, tudo isso. E nós estamos perto desse avivamento. O último avivamento, a última colheita e ceifa de Deus. E avivamento não tem a ver com igreja lotada. Avivamento tem a ver com pessoas iluminadas. Pessoas que entendem e glorificam o Senhor. Pessoas que se tornam um em Cristo. Sabe, porque para Deus é muito melhor que nós sejamos um do que nós sejamos muitos. A igreja é isso, é unidade. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, tem manifestação no ministério de Moisés. Arrependei dos vossos pecados. Tire a sandália dos pés. Mas o ministério da nova aliança diz assim, é o que está lá em Lucas. Fala assim, presente. Lucas capítulo 15, versículo 22. Porque nós estamos falando de uma base permanente. Lá na velha aliança é o homem tentando se arrepender, buscar a Deus, correndo atrás dele. Como se Deus falasse assim: não, tire o sandália dos seus pés. Arrependa dos seus pecados. Mas Lucas capítulo 15, a partir do versículo 2, traz uma realidade. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa
vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Quem é esse pai aqui? Está falando da parábola do filho pródigo. Esse é o pai que representa o nosso. Que antes eles estavam na condição de servos e não poderiam colocar sandálias, mas nós agora estamos na condição de filhos. E filhos calçam as sandálias. Deus nos deu sandálias para nós calçarmos, para que nós não viéssemos tocar na terra, mas andar firmados naquilo que Ele tem para nós. Porque Ele diz aqui, trazei também e matai o novilho cevado, porque o que vai sustentar esse filho na casa é o cordeiro que foi morto. É a oferta, perfeita oferta, que sustenta o filho na casa. A Bíblia diz que o filho permanece para sempre na casa. Mas o escravo nem sempre. A glória desvanecente. Enquanto sua mentalidade de escravo, você vai estar na casa, sai. Entra na casa, serve e sai. Vai estar igual aquele outro irmão do filho pródigo, que estava lá, mas nem a casa acessava. Ele estava lá trabalhando. Aí quando viu aquele filho que estava perdidão, entrando, desfrutando de tudo, falei, Senhor, estou aqui trabalhando para o Senhor e esse seu filho aí está desfrutando de tudo? Como é que é isso? Aí o pai conversa com aquele que se dizia, chamava seu pai de Senhor, e diz assim, filho, esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Entende? O pai trouxe duas correções para aquele menino, aquele rapaz que estava trabalhando. Filho, você é filho. Todas as minhas coisas são suas. Eu não tenho o que fazer se você não conhece o meu caráter. Você não sabe quem eu sou. Você está querendo conquistar a minha bênção. Tudo que é meu é seu. Vocês estão me entendendo? Ele fala assim, olha, esse é seu irmão. Porque é o pai que traz unidade. É o pai que estabelece esses princípios de unidade. Mas esse é o ministério da nova aliança. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, é você estar debaixo de um ministério que ministra a nova aliança, para você ser transformado. É você discernir o ministério da nova aliança e da velha. Você viu que quando eu falei sobre a glória da velha aliança, muitas vezes me fala assim, e pensa, uau, a glória de Deus brilhou na face de Moisés, mas aquela glória parava. Deus tem algo permanente. Deus tem algo que fica. Porque quando nós caímos e achamos assim, tudo perdido, é porque você não entendeu. E você caiu porque você não entendeu. Entende? Porque quando você entende que você está nele e ele em você, você não cai. A queda é uma queda de consciência. Uma queda de você entender quem você é nele. Amém, irmãos? Entender que você tem uma obra perfeita que sustenta a glória do Senhor para você, para a sua vida. E outro, eu não sei nem dizer o quê. E outro item, e outra parte onde nós vamos extrair da transformação, o propósito de transformação nesse texto aqui, é a esperança na glória de Deus no ministério da nova aliança. Olha o que ele diz a partir do versículo 12. Opa! Calma aí, gente. Esse mesmo. 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança. Que esperança? Ele está falando da glória sobreexcelente. Queridos, quando fala de esperança, ele está falando da esperança da glória.
Nós, mediante o Espírito, esperamos aquilo que vem da justiça, aquilo que provém da justiça. A justiça produz glória. Queridos, por isso que o nosso assunto é muito sobre justiça e justificação, porque Deus está pavimentando, ou está fundamentando a glória que Ele vai derramar e fazer e estabelecer em nossas vidas. E não pense que Ele não está derramando, porque o fato de você estar perseverando é porque essa glória está se manifestando em você. Porque muitos desistem, porque não entendem e não compreendem. Amém? Só vai mais longe aquele que vê longe. Só vai até o final aquele que enxergou o final. Pedro, Jesus, deixa eu estar contigo. Vamos embora, Pedro. Pedro enxergou Jesus, mas de repente começou a vir os ventos e ele começou a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Deus não chama para olhar para Ele. Ele que sustenta a nossa caminhada de fé. Nada sustenta a nossa caminhada de fé, a não ser Ele. Aí, ele diz, temos tal esperança, servimos muito, de muita ousadia no falar. Quer dizer, eu tenho confiança naquilo que eu estou ministrando, porque não diz respeito a mim, diz respeito a Jesus, está baseado na sua justiça, e eu tenho confiança nisso, porque isso é inabalável. Amém. Isso não é inabalável. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, a glória. Mas os sentidos deles se embotaram, ficaram endurecidos. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Sabe, queridos, não há problema nenhum nós lermos a velha aliança, lermos a lei, lermos tudo aquilo que está escrito na antiga aliança, mesmo porque o novo está escondido no velho. Paulo chegou no entendimento da maioria das suas cartas lendo a velha aliança. Aí o Espírito ia revelando para ele, aqui está Jesus. Aqui está Jesus. Aquela pedra é Jesus. Aquela água é o Espírito. Entende? Em cada parte, isso é o Espírito Santo que faz. E nós precisamos ler com esse entendimento. Porque ele está dizendo que quando eles liam, o véu permanecia sobre eles. E se o véu permanece, a glória não pode trazer transformação. Amém? Eles não podiam olhar para a face de Deus. O próprio Moisés fala, Senhor, deixa eu ver sua face. Deixa eu ver a tua glória. E o Senhor fala assim, Moisés, você não poderá ver minha face e viver. Vai e se coloca entre as pedras, no meio da penha, e você vai me ver, diz, costas. Queridos, não é bom se relacionar com ninguém pelas costas, mas era a pitada que Deus tinha para Moisés, daquilo que estava por vir. Porque a face demonstra expressão. Se você só vai conhecer Deus se você olhar para a face dele. Amém? Muito mais que suas palavras. As palavras dele vai revelar sua face. Porque você pode estar falando de uma forma, mas você está vendo um Deus irado e zangado. Está vendo um Deus carrancudo. Porque você está projetando talvez a imagem de Deus na imagem do seu pai terreno. E acontece muito isso. Mas o Espírito Santo veio para nos revelar. Para resplandecer para nós o brilho da face de Deus. Aí ele continua falando o quê? Próximo aí, versículo 15. Mas até hoje, quando ele Moisés, o véu está posto no coração deles. Quer dizer, não tem como a palavra transformar. O Espírito não tem como escrever nada. Tem pessoas que você vai ministrar a nova aliança, mas eles estão com véu no coração. Não tem como escrever nada. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Precisamos discernir isso.
Aí ele fala assim, mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, fala assim, todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Aleluia. Como? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O ministério produz, que fala, que prega sobre Jesus, que revela Jesus. Ele está dando ferramentas para o Espírito Santo escrever Jesus. Carta de Cristo. Pela glória que é revelada. E aqueles que creem, recebem essa transformação, e essa transformação vai sendo moldada pelo Espírito. É uma ação que você sofre, queridos. Transformação não vem de você, não vem pela sua, eu vou ser transformado, eu quero ser transformado. Sim, tem que ter um desejo de transformação, mas você sofre a transformação quando você se expõe, assim como você vai para o sol. Eu quero ser transformado, eu vou para o sol. Vai lá, o sol lá está dando vitamina D, está iluminando você, está te dando energia, está te dando capacidade. Agora transfere isso para a glória de Deus. Muda a realidade do sol para a glória de Deus. Aquela glória brilhando em você. Aí a Bíblia diz, das trevas nascerá a luz. Você pode estar com trevas que for. Se você se expôs à glória de Deus, aquela glória vai transformar você. Vai arrancar de você os males, os traumas, os resquícios, as coisas ruins que vêm na sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? E nós precisamos compreender isso. Mas nós precisamos nos expor à luz. A Bíblia diz que a lei tem a sombra das coisas futuras, das realidades das coisas. Se você anda na lei, você está na sombra. E sombra não tem luz. Fala assim, sombra não tem luz. Sombra não tem luz. Quando você está na lei, você não pode ser transformado pela glória de Deus. Você vai ser transformado pela sua própria força. E você vai ter que sustentar isso. Isso você não pode sustentar, querido. Moisés, enquanto estava no monte, estava vendo uma batalha. Josué estava lá lutando contra os amalequitas e Moisés no monte. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Moisés é o símbolo da lei. O povo de Deus estava ganhando a batalha. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. Você não consegue sustentar na lei. Deus envia Arão e Ur. Arão e Ur. Para quê? Sustentar as mãos de Moisés. Amém. E Moisés foi e se assentou na pedra. É o símbolo de quem se assenta sobre a justiça de Cristo. É símbolo de quem se assenta sobre a justiça de Cristo. E a vitória foi decretada. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim, isso será lembrado por toda a eternidade. Porque revelou Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós somos transformados agora. Olha o que diz em Salmos 17, versículo 15, está na King James. Diz assim, eu, contudo, graças à tua justiça, eu verei a tua face. Quando despertar, porque o que desperta, queridos? É a luz. A luz desperta. Por isso que a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. A luz desperta a nossa vida. Você que estava assim, vivendo uma vida dormindo, sonolenta, quando vem a luz, você desperta. Faz igual o galo.
Isso me voou aqui, irmão. O sol brilhou. De repente você estava no sono e você é despertado, que a luz brilhou. E ele diz assim, olha, quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Porque a glória revela você nele e ele em você. Amém, irmãos? Amém. Perceba como que nós somos transformados. E isso é tão forte, que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 10, Paulo, ele expressa, eu vejo como o desejo do coração, o alvo da vida dele. Deixa eu fazer um momento de reflexão. Qual é o alvo da sua vida? Não responda. Qual a sua meta de vida? Qual o desejo do seu coração? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 3, 8, 10. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para quê? Para o conhecer. Seu alvo tem que ser conhecer Ele. Amém. Conhecer Ele. O primeiro alvo da sua vida é conhecer Jesus. Porque isso vai te levar a algo. Conhecer e o poder da sua ressurreição. Você só pode viver por esse poder. A vida que glorifica a Deus é por esse poder. Não é nas sombras, não é nas trevas, é na luz. É sob a luz da sua face. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Tem uma versão aqui, eu gosto muito, eu acho muito poético e da graça a NBVP. Eu acredito que aí não tenha, né, André? Tem! Nossa, Pai, eita glória! Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas. Todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. E tornar-me com Ele, não contando mais em salvar-me, por ser suficientemente bom ou poder obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo, como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele. Para, isso aí quebra, derruba estruturas da nossa vida. Sim ou não, irmãos? Eu sei que você teve um sentimento, eu acho que eu não sou crente, não. É o normal. Porque o alvo do coração desse homem era esse. Eu não quero dizer que nós não vamos fazer planos, mas o nosso coração precisa ser tomado por isso. Conhecer e desejar o poder da sua ressurreição, queridos. A ponto de você abrir mão o que quer que seja para isso. Amém, irmãos? Amém. E olha que o apóstolo Paulo, ele tinha tudo o que poderia trazer glória para si. Ele era fariseu, hebreu, da tribo de Benjamim, doutor da lei, irrepreensível. Ele tinha status. Ele tinha salário suficiente para se sustentar, fazer o que quiser.
Mas ele abriu mão para conhecer Cristo. Porque ele viu algo muito mais valioso. Muito mais valioso, queridos. Que Deus ilumine o nosso coração para conhecer a riqueza da glória da sua herança nos santos, que é Cristo em você. Você nele e em você. Sabe, e eu estou falando de quê? Do ministério produzindo transformação. Paulo tinha essa consciência, eu não vou ler, mas está lá em Gálatas, no capítulo 1, quando ele diz: ó Gálatas, insensatos, vocês foram enfeitiçados. Eles tinham recebido a palavra, eles receberam o evangelho, eles receberam o Espírito, mas de repente eles se viram querendo ser aperfeiçoados na obediência às leis. Entende? Eles pararam de olhar para Jesus e começaram a olhar para aquilo que eles deveriam fazer. Pararam de olhar para Jesus, queridos, e o risco é esse. E ele está dizendo: queridos, eu expus Jesus como crucificado. A Bíblia diz: aquele que vos dá o Espírito e opera excelência moral em vocês. Você sabe o que é isso? Poder inerente em virtude da sua natureza. É aquilo que Deus é, o poder que Deus tem, Ele dá para a natureza que nós temos. É a dunamis. Aquele que vos dá o Espírito e opera dunamis em vocês, Ele faz por meio de vocês obedecerem, tentar obedecer regras e mandamentos, ou porque vocês estão ouvindo a mensagem. Porque enquanto estamos pregando sobre Jesus, a transformação, o aperfeiçoamento está acontecendo. Amém? O que tem a ver isso com a árvore? Tudo. E eu quero falar o mistério da seiva elaborada. Quando eu falei que a seiva bruta vem para a folha e o sol, que é comparado à glória de Deus e traz a transformação, aquilo vem para alimentar toda a árvore. Aquilo vem para todo o alimento. A árvore é totalmente alimentada com aquilo. Raiz, caule e folha. Espírito, alma e corpo. Olha a importância de você ser iluminado. De você receber essa mensagem. Porque você não é mais o mesmo. Se você está recebendo, você não é mais o mesmo. Fala assim: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. E o que é a seiva elaborada? Eu vou sintetizar isso. A seiva elaborada, ela foi transformada em glicose. O que é glicose? É açúcar. Amém? Ela foi transformada em glicose. É aquilo que alimenta a árvore. Não é o fruto que alimenta a árvore. O fruto alimenta quem está perto da árvore. O que alimenta a árvore é a glicose. E como que é armazenada essa glicose? Porque ela vai fazendo fotossíntese, fotossíntese, fotossíntese. Queridos, e é imparável isso. Não pare de ouvir. Não desista. Continue ouvindo. Continue recebendo a palavra. Porque fotossíntese está acontecendo. Agora pensa, olha para a árvore, quantas fotossíntese ela realizou na vida dela. Até chegar ao ponto de ela se tornar madura para... E você acha de onde vem o doce do fruto? Da glicose da seiva elaborada. Agora, olha só, presta atenção. Essa seiva elaborada, que é a glicose, ela é armazenada dentro do caule, vai sendo armazenada em amido. Isso é comprovado, tá, irmãos? Esse amido é a maior composição do trigo. Com que você faz o trigo? Qual o principal alimento que você faz o trigo? Gente, não é uma coxinha, não. Sei que vocês estão querendo comer coxinha. Nós estamos no contexto da palavra. Amém? É o pão. O pão se reporta a quem? O pão vivo. Olha só o que diz. E eu achei esse salmo hoje, queridos.
Salmo 81, versículo 13 a 16. Ixi. Será que eu pulei alguma coisa? Eu acho que eu pulei, né? Não, pulei não. Se o meu povo me escutasse. Amém? Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Olha esse versículo. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Eu não sei se você já recebeu a revelação. Amém? O trigo mais fino e o mel que escorre da rocha está falando de Jesus. É isso que a árvore se alimenta. Porque ela precisa comer, se desenvolver para frutificar. Vocês querem frutificar? João 6, 27, 29, está falando de Jesus, o pão da vida, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E para Jesus não soou legal isso. Porque ele dá uma resposta contrária daquilo que eles pensavam. O que nós vamos fazer? Porque o homem sempre quer fazer algo. Porque ele quer mostrar sua força. Amém? Mas Jesus fala o quê? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por que ele fala que creiais? Naquele que foi enviado, ele está falando no contexto de Jesus, o pão da vida. Porque a obra de Deus não é realizada, a obra de Deus se frutifica. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrada, frutificando em toda boa obra. E para eu frutificar, eu preciso comer do pão da vida. Aleluia. Sei que a conexão, o contexto é Jesus, o pão da vida. Ele está falando: se você quer fazer a obra de Deus, vocês precisam crer. Porque a obra não se realiza com a sua força. A obra se realiza como fruto. Por comer da verdadeira comida. Porque o que diz João, já estou terminando, João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Então permanecer nele, o que eu faço para permanecer nele? João 6, 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 55 a 57 diz assim: porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim? Queridos, a árvore come essa glicose em amido, esse pão, e vai se alimentando. É como ela tivesse consciência: eu vou frutificar porque eu estou comendo a verdadeira comida e estou permanecendo nele. Quem come dele, permanece nele. E quem permanece nele, dá fruto. Amém, irmãos? Eu sei que é muita revelação. Mas são verdades eternas. Tenho certeza que o tempo que você ficou aqui, você vai ganhar anos-luz na sua vida.
Você vai ganhar se você entender e colocar em prática. O você entender os processos de você saber extrair da terra, através da oração em línguas, da meditação da palavra, extrair aquilo que vai trazer iluminação para você e vai trazer transformação de seivas. E aquilo vai trazendo o quê? Sustento para você. Capacitação para frutificar. Queridos, agora pense aquilo que a glória vai fazer em nossas vidas. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Que Deus nos dê longanimidade e perseverança para perseverar. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa revelação. Que os teus filhos, Pai, recebam o entendimento do Espírito. Força para perseverar e avançar na frutificação que o Senhor tem para eles. Que, Senhor, que o coração dos teus filhos, que os nossos corações tenham um alvo de conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, porque é a única forma de nós vivermos para o seu inteiro agrado. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.